No vídeo anterior, nós vimos que a Bíblia nos ensina em tempo de aflição e incerteza. Vimos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas e da nossa salvação também. Ao mesmo tempo, vimos que nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador. E essa é a beleza da nossa segurança que nós temos em tempos de aflições e incertezas. Hoje vamos continuar vendo o que a Bíblia nos ensina nesse momento. E vamos aprender o privilégio da salvação por meio da carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 6 ao verso 12. O texto vai dizer assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam para escutar. Privilégio da salvação. Primeiro que Pedro vai dizer é alegria. Nisso exultais. Eles estavam muito alegres, eles tinham alegria por serem salvos. Como nós vimos semana passada, salvação é Deus que planejou por meio de Jesus Cristo que efetuou na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e o Espírito Santo que vai nos convencer e nos levar à santificação e à garantia da nossa salvação. Alegria, e nós exultamos nisso, alegria indizível, ele vai dizer. Essa salvação é como se você fosse ganhar o carro que você gosta. Pensa no carro que você mais gosta. Então você ganha esse carro. Então trocar o óleo do carro, você fazer revisão, ou em uma viagem, um pneu furar, isso não é nada perto da alegria que você tem de você ter ganho esse carro. E ele vai dizer que essa alegria da salvação deles é mesmo quando eles estão passando por um breve tempo de provações e necessidades. Em todo esse momento que eles estão passando sofrimentos, como nós estamos nessa época de pandemia e cada um em isolamento social, nós temos uma alegria acima disso. E a alegria é a salvação. E ele vai continuar na salvação do privilégio dizendo que nós somos testados. O privilégio da salvação é sermos testados. E como ele vai dizer isso? Ele vai falar que nós somos por breve tempo necessário, sejais contristados por várias provações. E ele vai dizer no verso 7, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé. Qual é o valor da vossa fé? Deus, ele vai nos testar para que nós possamos mostrar pela nossa vida o valor da nossa fé. Para ele ver qual é a nossa fé. E a nossa fé, ela é muito mais valiosa do que, o texto vai dizer, que o ouro. Se você for ver hoje, a cotação do ouro, 1 quilo está R$ 312,77. A nossa salvação, ela é muito mais preciosa do ouro, que é um metal muito valioso. E um metal valioso que o texto vai dizer que ele perece, ele vai acabar. Mesmo que o ourives vá e trabalhe o ouro e deixe numa joia muito linda que você vai comprar e vai presentear alguém, esse ouro vai perecer. Porém, a salvação ela não perece. E nesse processo que Deus vai nos trazendo, ele nos dá o quê? A certeza de uma salvação. E ele vai nos testar. Interessante que Pedro vai dizer assim que eles não viram o Senhor, mas eles amam o Senhor mesmo sem ver. E Pedro fala de algo que ele viu. Ele viu Jesus. Ele viu o autor da nossa salvação. Ele viu Jesus e vai dizer, eu vi e amo Jesus. Vocês não viram e vocês se alegram na salvação que ele te dá. E vocês se alegram nas provações, porque ele está todo dia provando e testando a sua fé. Vocês recebem uma alegria. E ele vai dizer, né, uma alegria indizível. Isso vocês estão exultando. E a ideia de indizível é você não conseguir expressar, sem capacidade de expressar a importância da profundidade da alegria que você tem em algo. Em que? Na salvação.
Essa salvação que nós temos, que nós somos testados por sermos salvos, não conseguimos expressar qual é a alegria. Em meio à pandemia, a nossa salvação não conseguimos explicar a segurança que nós temos. Ele vai dizer no verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Fé é indispensável para crermos em Cristo como nosso Salvador. Nós vamos crer, mas por meio da fé. É pela fé que nós nos achegamos a Deus. E é interessante, pensando nesse tempo que nós estamos agora de pandemia, de isolamento social, de uma situação difícil que você pode estar passando, quais são os nossos testes que acontecem conosco hoje? Ricardo Agreste, pastor, ele vai dizer que a maior crise para nós hoje é trabalhado quando nós estamos sendo confrontados contra o nosso ídolo da independência. Nós acordávamos e fazíamos o que nós queríamos. Íamos para o colégio, faculdade, trabalhar, comíamos lanche, ia para lá e para cá. Só que hoje nós temos a não dependência disso. Nós não podemos ter essa livre dependência. Por quê? Nós estamos em isolamento social, nós não podemos ir para alguns lugares, outros lugares nós estamos sendo privados de estar. Pessoas não estão visitando os seus parentes. Por quê? Esse é um ídolo que está sendo prejudicado nesse momento. E todo ídolo, ele é contrário à vontade de Deus. Mas mais coisas que nós temos como testes que você pode estar passando. Você pode estar perdendo alguém ou perdeu alguém. É um teste de fé. Onde está Deus quando meu parente faleceu ou quando meu ente querido morre? Outra coisa, enfermidades. Você está passando por um processo de enfermidade na sua família ou na sua vida. Isso testa a nossa fé. Confiamos em Deus mesmo na hora da enfermidade? Outra coisa, quando nós somos rejeitados pelas pessoas, pelos outros, nossa fé é testada. Se nós preferimos mais a glória dos homens ou estarmos com Deus e a glória de Deus. Quando nós perdemos o nosso emprego ou o nosso sustento, nós somos testados em ter a confiança em nosso Deus. Isso que ele está dizendo, quando você vai mal na prova, em alguma nota no colégio, nós é testado a confiar e, mesmo que você não está indo muito bem, não colar, não roubar nas suas notas. E nós somos testados na tentação sexual. Na Itália, um site de requisito pornográfico liberou gratuitamente no tempo de pandemia para todos utilizarem. É um teste, tanto para eles. Mas hoje nós temos testes, porque o conteúdo pornográfico ele é muito de fácil acesso na internet. Somos testados. O pessoal da carta estava sofrendo e sendo testado na sua fé. Mas Pedro está dizendo, nisso vocês estão alegres, vocês são felizes, vocês exultam, porque o teste da sua fé ele é muito maior e muito mais valioso do que o ouro que perece. Então, o privilégio da salvação é a alegria na segurança da salvação, é sermos testados, isso é um privilégio da salvação. E o privilégio da salvação é termos clareza da redenção. Pedro está dizendo no verso 10 a 12 que os profetas eles ensinaram sobre a doutrina da salvação. Os profetas nem sempre compreendiam o significado das profecias que eles falavam, porém, eles profetizavam. Os profetas, eles sabiam que o Messias iria vir, mas não sabiam quando e como ele iria vir. E o Espírito Santo testemunhou a esses profetas que o Messias iria sofrer, ia ter vários sofrimentos, e também ele ia ter glórias. A ideia do verso aqui é como se você tem um mapa de um tesouro. Os profetas tinham metade daquele mapa. E eles examinavam aquela parte que eles tinham. Hoje nós temos a outra metade do mapa. Temos o privilégio da clareza da redenção, que é a nossa salvação. Nós temos toda a ideia da redenção. E eu e você sabemos qual é o tesouro e o caminho para o tesouro. Aqueles homens não tinham isso. E é interessante que no verso 12, Pedro vai dizer que os anjos anelam perscrutar a salvação. Os anjos, eles servem a Deus, eles protegem os salvos, eles vão reunir os salvos no dia do juízo final, mas eles não têm noção da salvação, eles não compreendem. Essa palavra perscrutar, ela é a ideia de você olhar com o pescoço esticado. Sabe quando você quer saber um pouco mais? É isso que os anjos anelam conhecer, é isso que Pedro está dizendo. O valor da salvação que você tem, essa alegria, essa segurança, os anjos que estão com Deus, eles querem conhecer cada vez mais. E eles vão conhecer isso por meio da igreja reunida, que é a graça de Deus manifesta aqui no mundo. Então, a nossa salvação, ela é a alegria e segurança para nós nesse tempo. E nós temos um privilégio, o privilégio da salvação.
Esse privilégio é uma alegria nessa segurança que ela vai acontecer. No outro vídeo nós temos uma herança que está no céu. E essa herança que está no céu é a nossa salvação. Nós temos o prazer e o privilégio de sermos testar a nossa fé. E ao mesmo tempo nós temos a clareza de toda a redenção. Sabe que isso, o que Pedro nos diz e o que a Bíblia nos ensina que o privilégio da salvação ele é muito maior do que a alegria de voltar à vida normal. Ser salvo, a alegria é muito maior do que voltar à sua rotina de trabalho, seu salário normal, a rotina de estudos, ver os amigos, ver os colegas e ter uma vida social ativa novamente. A alegria da salvação e o privilégio da salvação, ele nos traz a clareza e a segurança que mesmo quando nós sofremos lutas, tristezas diárias, sofrimentos em casa, dificuldades em casa com relacionamento, ou dificuldades no colégio, na faculdade, com pessoas ou com notas, ou quando nós temos lutas particulares, com pecados, às vezes você tem crise de fé, esse processo todo, a segurança, o privilégio da salvação é muito maior do que tudo isso, porque nós não vamos perdê-lo, porque ele é muito mais valioso do que o ouro. É interessante porque nós não ganhamos um carro zero quando nós nos convertemos. Mas a alegria da salvação, ela não é momentânea. Ela é momentânea e ela é eterna. É isso que Pedro está dizendo para mim e para você. Nós temos um privilégio de sermos salvos. Quero orar com você para que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado pela carta de Pedro que nos dá essas informações, essas verdades, que é o privilégio que nós temos da salvação. E essa segurança que nós temos. É muito bom ter essa segurança que vem do Senhor. Não que está em nós, ou em momento, ou em governo, ou em situações, mas está com o Senhor. E nos dá cada vez mais a alegria da salvação. Uma forma de não conseguirmos explicarmos essa alegria e podermos compartilhar com pessoas. E que se essa alegria da salvação seja muito maior do que as provações e os testes que o Senhor nos permite viver. E que possamos cada vez mais crescer na graça do Senhor. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa a nossa cidade, abençoa a nossa igreja, o nosso país e o nosso mundo, este mundo, nesse processo de pandemia. Pedimos que o Senhor continue cuidando da gente e nos direcionando. Mas acima de tudo, queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio da salvação que temos em Cristo Jesus, que é por quem nós oramos. Amém.